Rádio Capital FM 101.9, aqui no Jornal da Capital de hoje, eu entrevisto por telefone, nesta terça-feira, 18 de abril, o ministro da Agricultura, Blairo Borges Maggi, e o assunto nessa entrevista será exclusivamente sobre a Operação Lava Jato. O ministro já está aqui nos ouvindo ao telefone. Ministro, o senhor me dizia há alguns dias, pelo WhatsApp e também por telefone, que a chance de o seu nome constar dessa lista do Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, era zero, chance zero. E isso era tão certo, abre aspas, como amanhã será outro dia, fecha aspas. Isso o senhor me disse há alguns dias atrás. Porém, contudo, todavia, os dias se passaram e na última semana o Rodrigo Janot não só inseriu o seu nome nessa lista, como também teve o deferimento do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, para a abertura de inquérito. A partir de agora, o senhor está sendo investigado por crimes como corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A pergunta: o que houve de errado com as suas convicções, ministro, que pareciam tão fortes, mas que no final das contas foram frustradas com o pedido de investigação, com a abertura de inquérito contra o senhor? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da capital que nos estão nos ouvindo. Espero que todo mundo tenha tido uma boa Páscoa. Bom, Paulo, eu até demorei um pouco para poder conversar com você e falar com os nossos ouvintes também, porque eu preciso saber de algumas informações. No dia em que saiu essa lista, como eu havia dito antes, eu jamais pensei em estar numa lista dessa, porque eu nunca tive relações com esse pessoal, né? E continuo na mesma tese. Eu nunca tive relações com eles, não mandaram dinheiro para mim para a campanha, nunca autorizei cobrar dinheiro de ninguém. Então, é uma situação para mim absolutamente nova e que eu preciso buscar todos os dados. O que o Ministério Público fez até agora, ele construiu uma narrativa, ele coloca dentro de uma situação em que parece e deixa transparecer de que eu seja a pessoa a ser investigada nesse assunto. Eu, sinceramente, não acredito nisso. E nós teremos a oportunidade, agora já no início, porque não há nem inquérito ainda, há um pedido de investigação. E nós teremos que demonstrar ao longo desse início do inquérito, e durante o inquérito, se ele prosseguir, eu quero crer que ele será arquivado, porque não tem materialidade, não tem uma coisa que liga, a não ser a palavra de um com a palavra de outro com a palavra de outro. Quer dizer, nunca houve contato, eles mesmos admitem que nunca houve contato comigo. Então, eu fui pego totalmente de surpresa. Confesso para você que é uma situação inusitada, muito ruim, que desmonta a gente, desmonta as pessoas, né? Eu sou absolutamente derrotado internamente, né? Tem que fazer um esforço gigante para poder estar de pé, estar trabalhando, estar fazendo os enfrentamentos, mas isso faz parte da vida, não tem como a gente fugir desses assuntos. Então eu, como afirmei lá atrás, continuo afirmando, não tenho nada a ver com isso, não fiz, não autorizei, e tenho certeza que esse dinheiro não chegou na minha campanha, porque nunca ninguém, absolutamente ninguém que estivesse próximo de mim na campanha comentou alguma coisa sobre esse assunto. Então, daqui para frente, Paulo, é verificar como as coisas vão haver investigações, obviamente, vão vir pessoas, vão buscar materialidade das coisas. Eu espero que no final de tudo isso, né, no final de cada uma dessas etapas que vão correr daqui para frente, que eu consiga já na primeira etapa sair desse processo, porque ele é muito desconfortável, ele não condiz com a realidade e, portanto, tem que responder muito chateado, mas tem que responder, não tem como não fazer isso agora. Ministro, eu tenho aqui em minhas mãos cópia da petição, que foi inclusive captada pela Justiça, né, da qual há trechos dos depoimentos de pelo menos 2 delatores da Lava Jato. O João Pacífico, ex-executivo da Odebrecht, e um subordinado dele, o Pedro Leão, que foi o encarregado pelo João Pacífico a negociar junto ao Estado de Mato Grosso na tentativa de receber uma determinada dívida pendente. Ninguém sabe exatamente o valor dessa dívida, mas o Pedro Leão, nessas tratativas aí, teria sido procurado por Éder Moraes Dias, que foi seu secretário de Estado no primeiro governo, e nessas conversas entre Pedro Leão e Éder Moraes, o Éder teria pedido 12 milhões de reais à Odebrecht
dinheiro que seria para a sua campanha à reeleição em 2006, mas isso se o governo federal pagasse uma dívida a Mato Grosso referente à divisão do Estado, uma dívida aí referente a gastos com questões previdenciárias. Dinheiro que, segundo o delator Pedro Leão, foi pago ao Éder Moraes para a campanha. Bem, dito isso, ministro, que autonomia tinha o Éder Moraes quando da sua candidatura à reeleição lá em 2006? Que relação tinham vocês nesse sentido? Se havia passado alguma procuração ao Éder para captar recursos, para negociar recursos para a campanha? Que relação efetivamente vocês tinham nesse sentido? Paulo, absolutamente nenhum. O então presidente da MT Fomento, ele não tinha participação na campanha eleitoral, nunca fez parte de nenhuma comissão, não fez parte de arrecadação, não fez parte de organização, enfim, ele não tinha qualquer função dentro da campanha eleitoral em 2006. Isso eu tenho certeza absoluta e é só conversar, investigar com as pessoas que estavam próximas da campanha para saber qual era o papel de cada um ali dentro. Então, eu refuto isso, de que isso não é verdadeiro, ele não fez parte da campanha. Agora, eu gostaria de poder explicar um pouco, Paulo, se me permitir, e a pergunta vai nessa direção, que é o seguinte: eu estou levantando alguns números e dados na contabilidade do governo do Estado do Mato Grosso, porque uma coisa é um delator vir e dizer alguma coisa, e a outra é você efetivamente comprovar o que aconteceu, né? Eu não tenho os dados ainda de 2006 para trás, mas os dados de pagamentos e até na petição você vai encontrar um documento assinado pelo então secretário Vilseu, né, hoje já falecido, onde ele reconhece uma dívida de R$ 21.371.148 dessa companhia e que seria pago em 7 parcelas a partir de dezembro de 2006. Quer dizer, portanto, já bem fora da campanha, e esses pagamentos que eu tenho até hoje, conhecimento aqui pelo FIPLAN, nós vamos observar que esses pagamentos eles ocorreram até no dia 13 de 4 de 2007, né? Quer dizer, então, fora do período de campanha eleitoral. Bem longe dos números que estão se dizendo hoje. Quer dizer, então, eu tenho aqui na relação reconhecimento até hoje pago pelo governo do Estado, 18.321.000. Agora, obviamente, eu estou dizendo que eu estou buscando outros números, outros dados para saber o quanto realmente foi. Até agora, não foi encontrado nenhum outro pagamento além desses para eles. Então, você vê que a narrativa do delator, né, a confirmar os números que eu estou aqui colocando, eles não são verdadeiros. Quer dizer, eles partem de princípios, partem de números que não existiram. Então, eu, como disse no início, estou procurando me municiar, conhecer os números, saber aonde exatamente foi e quando foram os pagamentos, mas não resta dúvida aqui de início de que esse dinheiro não chegou para a campanha eleitoral, já que ele foi pago em 2007. Então, assim, o que o senhor está dizendo é que havia-se uma dívida do Estado com a Odebrecht que foi paga, foi parcelada em 7 vezes, começando aí em dezembro de 2006, terminando assim em meados de 2007, é isso? É isso, estão os documentos da contabilidade pública do Estado de Mato Grosso, é de conhecimento de todos, que esses números foram pagos aí. Agora, se foram pagos outros números antes disso, eu ainda não sei. Mas, segundo o delator, o pedido aí foi de 12 milhões. Mas se concretizar os números que estão aqui colocados, ele já se mostra inviável, se mostra impossível de ter acontecido, uma vez que os números que o Estado pagou foram muito poucos. Bem menores dos números que estão aí. Então, nós estamos num processo de averiguação, num processo de busca de números, para poder contrapor. Eu até não quis falar antes, exatamente por isso, porque no afã de querer se explicar, você não tem bases, não tem números. Nós temos que ter números bases, porque daqui para frente não adianta a palavra minha contra a palavra de outro, contra a palavra de outro. O que vai servir no final, o que vai resolver no final, são dados, né? São coisas concretas, onde a justiça vai ter que se basear para fazer o julgamento em qualquer instância ou qualquer momento dessa ação que vai correr daqui para frente. Ok, então vamos fazer cálculo aqui. É importante o que você está dizendo aí, porque assim, o que foi alegado pelo delator da Odebrecht é que o Éder pediu 12 milhões de reais para a campanha.
E isso representaria aí 35% da dívida que a Odebrecht tinha para receber do estado de Mato Grosso. Só que o senhor está citando aí um valor de 18 milhões de reais à época. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Os números não batem, os números não fecham, ministro. Exatamente, os números não fecham, as datas não fecham. Então, o delator, ele tem a liberdade de, quando ele for falar, ele falar o que ele quiser. Agora, nesse segundo momento, ele terá que ter números, provas, documentos, quem pegou dinheiro, quem não pegou, aonde foi, quanto foi. Enfim, vai ter que confrontar quem que foi buscar, quem que fez isso, quem fez aquilo. Eu digo para você, Paulo, digo a todos os meus ouvintes, os meus eleitores que sempre votaram em mim, que me acompanham, que sabem do trabalho que faço, eu nunca dei autorização para esse tipo de situação. Então, eu vou aguardar muito, muito tranquilamente o desenrolar desse assunto, levantar a cabeça, trabalhar, se superar. Esse não é um trâmite rápido, a gente não consegue semana que vem decidir esse tipo de situação. Agora, eu vou estar atento a todos os movimentos, todos os números, vamos buscar esses números na contabilidade do Estado de Mato Grosso. Tudo que foi feito sempre foram números transparentes, não há como você fazer coisas diferentes no Estado que não seja transparente, os pagamentos e os recebimentos também. Bem, constam também aqui do depoimento Pedro Leão reuniões que o senhor teria tido com ele para tratar desta dívida que o Estado tinha com a Odebrecht, mas também para tratar de uma outra dívida que a União teria com o Mato Grosso referente à divisão do Estado, uma dívida referente aí quanto à questão previdenciária. Isso aconteceu de fato? Houve essas reuniões, houve essas tratativas aí, até como sugestão para que o Estado recebesse da União esses recursos aí quanto à questão previdenciária? São 11 anos já que se passaram isso, né? Talvez a memória da gente falhe um pouco de reuniões, de acordos, mas ele também diz lá na sua delação de que houve reuniões comigo, isso, aquilo. Eu lembro que nós conversamos uma vez sobre pagamento, e eu disse, olha, eu não tenho condições, não vamos fazer. Aí depois eu fico surpreendido agora, e por isso eu preciso buscar na memória ainda esse negócio, de que havia aí a possibilidade de pagamentos em função de recebimentos de recursos do governo federal. Esses recursos do governo federal, eles sempre foram pleiteados pelo Estado, ainda antes da minha chegada, em função de que o Estado de Mato Grosso sempre pagou os servidores públicos federais, aposentados até na divisão do Estado, e pagavam os de Mato Grosso e de Mato Grosso Sul. Então, à época, ainda antes de mim, como disse, à época já se buscava esse ressarcimento. E o ressarcimento que veio da União, ele veio para o pagamento de pensionistas, de aposentados. E parte desses recursos que vinham para Mato Grosso, eles eram repartidos com o Mato Grosso do Sul, em função do acordo que foi feito. Eu não lembro, na época, dessa questão de vinculação de pagamento de previdenciário com pagamento de obras por parte deles. Você está dizendo então, ministro, que à época não houve a condicionante, tipo assim, se o governo federal me pagar o que me deve quanto à divisão do Estado, eu pago a dívida que o Estado tem com vocês da Odebrecht. Então não foi nesses termos, então? Não foi não. Eu na minha memória nunca foi, e se não me engano, ele diz, e assim também, me puxa um pouco na memória, que tivemos uma reunião, acho que uma vez em Campo Grande, com o governador na época de lá, para conversar sobre esse assunto ajustado. Mas eu não me recordo da presença deles, eu não me recordo dessa condicionante. Não fazia sentido estar nessa condicionante, porque são débitos previdenciários, né? E penso eu, olhando 11 anos para trás, que se houvesse alguma coisa, ligação, devia ser estrada com estrada, e não previdenciário, né? Porque o previdenciário é um dinheiro de caixa do Estado, mas isso tudo vai ser esclarecido para frente. O fato é que as coisas todas foram feitas legalmente, não há qualquer inconveniente, não há qualquer coisa de não se mostrar que foi feito atrás. Afinal, foi criada uma comissão para isso, houve um decreto federal para isso, houve um decreto estadual. Quer dizer, tudo dentro do trâmite legal que a gente vai ter que agora juntar toda essa documentação junto ao processo que vai estar correndo daqui para frente. Bem, também consta aqui no depoimento do Pedro Leão, na narrativa dele aqui na petição, que à época, lá quando o senhor ainda era governador, o senhor teria designado o seu então secretário de Infraestrutura, Luiz Antônio Pagô,
para representá-lo, para tratar desse assunto das negociações, Odebrecht, governo, referentes aí a essa dívida quanto à divisão do Estado. O Pagô, ontem aqui em entrevista à Capital FM, negou isso. Mas o senhor, que era o governador, o senhor designou ou não designou o Luiz Antônio Pagô para representá-lo, para tratar desse assunto de negociação com a Odebrecht? Eu acho que não, viu, Paulo? Mais uma vez, são duas coisas diferentes. Nós estamos falando de uma comissão que foi estabelecida para buscar ressarcimento da União das questões de Mato Grosso, e talvez por o Pagô ter sido secretário de infraestrutura à época, quando da solicitação, e eles deixam claro que tanto eu quanto o Pagô, nós não aceitamos fazer o pagamento, dissemos que nós não tínhamos recursos. Portanto, se encerra por aí. Não tenho como ficar dando vazão a uma conversa que não existiu. Procurou, tenho para receber, não tenho para pagar, ponto, acabou. Aí lá na frente, quando houve, então, aí já no final nós estamos falando já no final de 2006 para 2007, quando houve o reconhecimento por parte do Estado do Mato Grosso da questão dos pagamentos. Bem, eu caminho para o final aqui da entrevista, ministro Blairo, perguntando do ponto de vista político, como que fica agora, rapaz? O teu nome, Blairo Maggi, vinha sendo trabalhado pelo PP Nacional, os olhos da direção do PP até brilhavam quando falavam de Blairo Maggi. Mas isso antes do fator Lava Jato. Agora que o seu nome está lá, está na lista, vai ser investigado, vai passar por um pente fino, a opinião pública já está sendo formada, afinal de contas, estão todos numa vala comum, estão todos sendo investigados por corrupção. O que muda com esse cenário aí, ministro? O PP trabalhava seu nome para um projeto nacional, especialmente agora, depois da Operação Carne Fraca, que o senhor e sua equipe agiram rápido e contornaram a situação. Como é que fica tudo isso agora? Paulo, eu primeiro quero dizer o seguinte, que essa questão de candidatura a presidente ou coisa parecida que meu partido às vezes falava e que muitos amigos falavam, eu nunca aceitei ela, e você testemunha disso, e os nossos ouvintes que estão conosco também são testemunhas disso. Eu nunca assumi isso, nunca nem trabalhei, não estava trabalhando e nem trabalharia nessa direção também. Agora, a questão de você estar envolvido num escândalo desse tamanho é muito chato, é muito ruim, e principalmente porque estão falando de Lava Jato, né? Lava Jato é uma operação, é uma questão que está olhando e trabalhando o desvio de recursos, Petrobras, governo federal e outras coisas. Então, quer dizer, você estar inserido dentro de um inquérito que está ligado a isso é de fato muito ruim, muito desagradável, que eu não desejaria a ninguém, nem dos meus amigos e nem dos meus inimigos também, né? Agora, uma vez colocado, está aí, e nós temos que trabalhar para mostrar efetivamente que nós não temos responsabilidade com esse assunto. Eu sei que é um processo longo, demorado, sofrido, né? Mas ele terá que seguir seu curso, e eu quero dizer à população de Mato Grosso, os que estão me ouvindo, que eu não mudei nada, eu continuo a mesma pessoa, hoje bem mais triste, mas continuo o mesmo ser humano, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo com que as coisas aconteçam para o meu estado e para a política brasileira. Bom, o senhor continua o mesmo, mas e os projetos para o ano que vem? O senhor havia dito que pretendia disputar a reeleição. O que muda nisso aí? Não, os meus continuam a mesma. Eu não vou mudar toda a minha vida porque de um dia para o outro surgiu uma coisa que inesperada, que eu sinceramente, como disse para vocês, jamais esperaria estar numa situação dessa há uma semana atrás, mas ela aconteceu, mas aí eu preciso reagir, preciso demonstrar toda a minha confiança e toda a minha maneira de fazer esse enfrentamento, de que ele será um enfrentamento tranquilo, claro, aberto, e vou conseguir demonstrar que não tem nada a ver com essa história. Mas Lava Jato, ministro, pegando como base aí o mensalão, é um processo demorado, não é? Para se provar a inocência ou para se condenar alguém, isso vai tempo, aí vão anos e anos. Mas veja bem, são várias etapas agora, né? A justiça, para abrir um processo, ela tem que ter embasamento não só de palavras, não só de achar que foi. O Ministério Público tem todo o direito de achar, de colocar, de fazer a narrativa que tem. Agora tem que ter as provas. Então eu como disse, eu estou confiante de que já nos primeiros embates que a gente possa ter, que eu consiga demonstrar isso, de que não há nexo causal, não há nada que me liga a esse assunto. Ok, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Michel Temer, Blairo Maggi, falando conosco aqui no 101.9. Ministro, eu agradeço ao senhor pela entrevista. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade. Se não, obrigado pela entrevista aqui.
Não, Paulo, eu já disse tudo o que tinha a dizer. Eu vou estar levantando os dados, os números, oportunamente nós vamos ter condições de falar, de contestar, de poder mostrar que os números que estão aí colocados não são números verdadeiros e também cabe a quem acusa a comprovar a acusação que está fazendo, né? Agora quem acusa também cabe a ele o ônus da prova. Então, e que nós vamos demonstrar toda a nossa tranquilidade nesse assunto. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.